Enfiado Cuiabano invadindo o Brasil. Tem samba, samba, cururu e siriri. Cuiabá, Cuiabá. No Cochipalô, da Manga e do Piqui. Na Lixeira e do Jardim Araçá. Tem samba, samba, cururu e siriri. Cuiabá, Cuiabá. No Cochipalô, da Manga e do Piqui. Na Lixeira e do Jardim Araçá. São Benedito, parque da exposição, pergunta candeeiro, parece enxovão. Do CPA, onde à noite a gente para, da velha prainha e Maria Taquara. Cuiabá, Cuiabá, Vila Real de Bom Jesus de Cuiabá. Tem Gegé, samba na avenida, mas ele lembra o cheiro que se vive a vida. Quando vem sair, por detrás da montanha é uma solidão. Até parece. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam felizes em estar participando desse evento grandioso e pensando aí cada vez mais nesse cuidado com as pessoas. Eu sou Yolanda Garcia, eu sou professora em fim de carreira e também nesses momentos da vida eu escrevo e eu gosto muito de contar história, eu gosto muito da contação de história porque eu acho que isso nos transforma. E é desse mundo que eu venho agradecer imensamente o carinho por ter recebido esse convite, estar aqui tendo a oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Nesse espaço eu venho mostrar para vocês lembranças de contos de fada. Lembranças de contos de fada é a história de uma mulher que ela vai voltar ao tempo de criança e contar um pouco de suas memórias. E ao contar essas memórias, ela vai lembrar quando ela era menina, do que ela fazia, de como ela brincava, com quem ela brincava, com seus irmãos, onde que ela vivia nessa área rural, contando um pouquinho do que seu pai fazia e contando as brincadeiras de criança. Brincadeiras de roda, passar anel, brincadeiras de subir em árvores, mas também os cuidados que ela tinha junto com a mãe para cuidar dos irmãos e cuidar da casa. Então ali ela fala do bolinho de chuva, do pão no forno, fala do doce feito no tacho, do pudim, fala também como que era a sua vida para ir para a escola, para estar estudando. E em cada espaço dessa ela vai remetendo a um personagem de alguma história. Então a história começa assim, não era a menina bonita do laço de fita, mas era uma menina que tinha, negra, que usava roupa de chita. Não era Branca de Neve dos 7 anões, mas era uma menina que tinha 7 irmãos. E aí ela vai decorrendo, contando as suas histórias. E lembra também, né, nessas lembranças, dos momentos de lua cheia, das rodas, em que sentava ali junto com seus pais para estar contando os casos de assombração, casos de medo e tudo isso que era possível estar sendo contado. Então, é um livro que foi muito gostoso para escrever e ele, sempre que as pessoas leem, remete um pouquinho da história de cada um.
Viver, né, relembrando a infância é muito bom. Ele está disponível, tem um link para que vocês acessem aí e adquira esse material. Eu agora, nessa transição de carreira, eu sou educadora parental e gosto muito de colocar os contos nos meus encontros, porque encantam. Aquilo que a gente diz que conto foi feito para criança, não é verdade, conto foi feito para gente. E gente precisa de encantamento. E o encantamento faz a diferença. Então, é nesse mundo mágico da leitura, nesse universo da natureza, que eu estou aqui mais uma vez agradecendo essa oportunidade e dizendo que estou aí à disposição. Em especial aos professores, aos educadores, às pessoas que lidam com gente, porque o meu mundo é exatamente esse: ajudar a transformar vidas para que a pessoa viva com mais leveza e com mais tranquilidade. Um abraço a todos vocês, um bom encontro e lembranças de contos de fadas. Lembrando que fada é tudo aquilo que faz com que o nosso mundo mágico fique melhor. Beijo a todos vocês e um bom encontro. Olá, gente. Muito bom dia. Meu nome é Darcy Júnior, sou moderador dessa trilha número 1. Eu falo de Macapá, Amapá, um pouquinho distante, no auge dos 30 graus aqui na capital. Hoje vamos na trilha número 1, que é papel da atenção e memória na aprendizagem. Mas, primeiramente, queria agradecer toda a participação de vocês, dos nossos palestrantes, que hoje teremos 2 palestras. Mas lembrando que também é uma mesa redonda. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários que a gente fala para nossos palestrantes. Agora, nós vamos ter a palestra sobre atenção, memória e aprendizagem mediadas por tecnologias digitais, que será abordada pela Janaína Weissainer. Eu espero ter acertado o nome dela, mas ela me corrige depois, se eu acertei. Que ela é professora associada no Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem e colaboradora do Instituto do Cérebro da UFRN. Possui doutorado em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina e realizou estágio pós-doutoral em Neurociências. Seus interesses e pesquisas envolvem o estudo dos correlatos neurais e cognitivos da aprendizagem e do processamento da linguagem. Acertei, Janaína, o sobrenome? Tá tudo certinho? Qualquer coisa pode falar. Janaína, consegue me ouvir? Nós tivemos um pequeno probleminha, enquanto a Janaína não escuta a gente, mas só reprisar e enfatizar. Oi, Jana, tudo bom? Estou escutando agora, Darcy. Vocês me escutam? Agora sim. Agora sim. Eu fiz a apresentação, só fale seu sobrenome, que eu acho que eu errei. Eu acho que você acertou, mas é Weissainer. Isso. Tudo bem. Eu já fiz a apresentação e já pode iniciar, tá bom? Tá bom, Darcy. Obrigada pela apresentação. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela. Vocês, por favor, só me deem um feedback se vocês estão enxergando minha apresentação. Ainda não. Sim? Eu ainda não consigo enxergar. Bora aguardar um pouquinho? Agora sim. Tudo certinho. Agora sim. Então tá bom, Darcy. Qualquer coisa você pode me interromper para me dar um retorno, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Até mais. Eu que agradeço. Então, bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui participando desse evento, que eu já gostaria de antemão de elogiar. A organização tem sido impecável e, a julgar pela palestra da Mirella, que eu acabei de assistir, o evento vai ser um grande sucesso. Então, eu estou muito honrada e muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhando essa mesa com a Sabine. Eu e a Sabine estamos aqui para falar um pouco para vocês sobre atenção e memória, né? Vai ser o tema da nossa mesa, atenção e memória na aprendizagem.
E eu vou propor aqui, o que eu trouxe para compartilhar com vocês, é um projeto que a gente vem desenvolvendo aqui no Instituto do Cérebro, da UFRN, em Natal, no Rio Grande do Norte. E aqui a gente vem trabalhando com treino de funções executivas, principalmente de atenção e memória, com crianças em idade de alfabetização, e para tentar reverter algum ou mitigar os efeitos de um risco de transtorno de aprendizagem que essas crianças possam ter durante o processo do desenvolvimento da leitura, certo? Então, a minha apresentação, ela vai durar cerca de 20 minutos e depois vai ter a apresentação da Sabine e aí a gente vai poder conversar e responder algumas perguntas. Bom, então, para falar do nosso trabalho, primeiro a gente vai ter uma conversa breve sobre o que são funções executivas, né? Funções executivas são um grupo de funções que elas estão na base do nosso processamento cognitivo. Então, basicamente, todas as atividades cognitivas, todo o nosso processamento cognitivo mais complexo depende da ação e da eficiência desse conjunto de funções executivas. E principalmente, no meu caso, da minha pesquisa, nós vamos focar na atenção seletiva, né, e no controle inibitório, que é o controle inibitório, essa habilidade que a gente tem de ignorar fatores de distração quando a gente precisa focar e manter este foco em algum objetivo. E a gente vai falar também, principalmente, de memória de trabalho, que é essa capacidade que a gente tem de manipular e armazenar informações ao mesmo tempo, simultaneamente. Bom, a memória de trabalho e também a atenção, as funções executivas como um todo, elas estão presentes em todos os momentos da nossa vida, né? A gente estando em vigília, estando no estado acordado, a gente está utilizando essas funções executivas. Para dar um exemplo, para ficar bastante claro e já situar aqui no escopo da minha pesquisa, a gente pode pensar no papel da memória de trabalho durante a leitura. Então, quando a gente está lendo um romance, a gente precisa fazer duas atividades simultâneas. Uma delas é guardar informações parciais, né, sobre o cenário, sobre os personagens, sobre o roteiro, o enredo dessa narrativa, e ao mesmo tempo que a gente guarda esses processos intermediários, essas informações intermediárias, a gente também precisa processar o texto, né? A parte linguística do texto, ou seja, a gente precisa tirar ambiguidades, a gente precisa recuperar pronomes, referentes, né? Ativar conhecimento prévio para entender aquele texto. Então, a gente está fazendo esse processamento linguístico ao mesmo tempo que a gente está guardando informações temporárias na nossa memória de trabalho. Outro exemplo, em que fica bem claro, né, o papel da memória de trabalho é quando a gente está fazendo brincadeiras com crianças, né? Na brincadeira, a criança precisa entender as instruções, seja na brincadeira ou num jogo, num esporte, a criança precisa entender um grupo, né, de instruções ao mesmo tempo que ela executa a tarefa. Bom, e o que as pesquisas mostram é que existe uma correlação bastante forte entre a capacidade de memória de trabalho das crianças e, por exemplo, a eficiência de leitura, né? E o desenvolvimento dos anos ali da literacia emergente, o desenvolvimento da aquisição da leitura vai depender bastante da memória de trabalho, da capacidade de memória de trabalho dessa criança. E o lado bom disso é que quando a criança, a gente sabe que existe plasticidade no nosso cérebro durante toda a nossa vida, né? Então, durante toda a nossa vida, o cérebro é capaz de se desenvolver e de se reorganizar a partir dessas nossas experiências com o mundo, né? Mas durante os primeiros anos na escola, né, que a gente vê aqui nesse gráfico, a gente tem uma janela de oportunidade bastante grande para a gente desenvolver o que a gente chama de treino cognitivo. Porque quando a criança aprende a ler, quando ela entra na escola, principalmente quando ela aprende a ler, esse é um marco, um divisor de águas, né, na vida cognitiva daquela criança. E aí ela está no momento apto para a gente entrar com um treino de estratégias cognitivas, e aqui no nosso caso de memória de trabalho, para ela poder impactar positivamente, né, esse processo de aquisição da leitura, que é o caso aqui. Então, é disso que a gente vai falar. Bom, e aí as evidências têm se acumulando
nas pesquisas, principalmente pesquisas translacionais, que mostram que os efeitos, né, desse treino de funções executivas sobre a cognição da criança. E esses ganhos, esses efeitos se dividem em 2 grupos. A gente tem a transferência direta, que ela é mais fácil de encontrar, né? Que é quando a gente percebe os efeitos do treino naquele mesmo construto que está sendo desenvolvido. Então, a gente mede memória de trabalho, faz treinos de memória de trabalho e percebe que a memória de trabalho da criança se desenvolveu. Então, a ampla gama de estudos que a gente está tendo, né, recentemente, reforça esses ganhos diretos, da transferência direta. Já a transferência indireta, ela é mais difícil de ser apontada na literatura científica, mas existe, por isso, um grande espaço, né, uma grande lacuna de pesquisa para a gente atuar. E é sobre essa transferência indireta que a gente está atuando e por ela que a gente se interessa mais. O que é a transferência indireta? É quando eu treino funções executivas ou memória de trabalho e eu percebo que os efeitos e os ganhos, eles respingam, né? Eles se desdobram para outras habilidades também, para outros domínios. Então, eu treino memória de trabalho na criança e eu percebo que a leitura dela, que é outro domínio, melhora em função daquele treino. Então, é isso que a gente vai querer ver com o estudo que eu vou apresentar para vocês. Bom, e aí eu trouxe só 2 estudos para ilustrar essa questão, que são... Esse aqui é um estudo comportamental, que foi, assim, um dos pioneiros em mostrar que o treino adaptativo, que é aquele que é desenhado, né, aquele treino que corresponde ao desenvolvimento de cada criança individualmente, ele tem efeitos muito fortes sobre o treino da memória de trabalho, né, impacta de uma maneira positiva na memória de trabalho das crianças. E a gente não tem só estudos comportamentais, a gente também tem muitos estudos com neuroimagem, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que mostram que não só o comportamento da criança muda em função desse treino, mas também o seu cérebro se reconfigura. Então, esse estudo aqui, ele mostrou, foi um dos primeiros também a mostrar, que as áreas, os circuitos responsáveis pela atenção e pela memória de trabalho no nosso córtex, eles foram impactados positivamente a partir depois desse treino de memória de trabalho. Então, esses estudos, de uma forma conjunta, eles reforçam essa ideia das pesquisas translacionais, né, sobre as quais a Mirella Ramacciotti falou agora na palestra dela de abertura. Então, as pesquisas translacionais, elas têm esse interesse, esse objetivo de transpor, né, construir essa ponte entre as neurociências e a educação, né? Então, conforme a Elizabeth Bishop traduziu muito bem nesse quadrante, que ela partiu do quadrante de Pasteur, e ela traduziu o quadrante de Pasteur para essa área da neuroeducação, né? E o que ela chegou à conclusão é o que essas pesquisas translacionais devem almejar é esse equilíbrio, né? Esse quadrante verde aqui, que seria o equilíbrio entre a relevância desse estudo para aplicação imediata, né, no chão da escola, e também a relevância desse estudo para o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento do campo de estudo, né? Então, um estudo, uma pesquisa translacional, como eu vou apresentar para vocês, ela tem que ser tão importante, tão relevante para o chão da escola, como, idealmente, para a gente entender os mecanismos que estão por trás do processamento cerebral. E sobre isso, quem tiver interesse, né, de ler um pouco mais sobre pesquisas translacionais, eu trago aqui uma sugestão, que é do vice-diretor aqui do Instituto do Cérebro de Natal, do professor Siddhartha Ribeiro, e ele tem esse artigo, né, publicado junto com colegas, que aborda de uma forma bastante interessante e atual a questão das pesquisas translacionais e dessa ponte, desse diálogo entre as neurociências e a educação. Bom, então vamos entrar no estudo, né, que a gente desenvolveu aqui no Instituto. E esse estudo ele foi conduzido por uma doutoranda na época, que foi a Renata Calipo Fuji, que é aqui do Instituto do Cérebro de Natal, e a gente fez uma parceria com 2 pesquisadores internacionais nesse projeto. Uma é a Suzanne Yeg, da Universidade da Califórnia, em Irvine, que entrou com os jogos, ela desenvolve jogos de treinamento, de treino de memória de trabalho e funções executivas. Então, a gente, a partir dela, usou esses jogos.
e o Kenneth Pugh, que é um pesquisador da Universidade de Yale, que foi quem colaborou com a gente na nossa análise de dados e em toda essa interpretação dos dados em função dessa transferência indireta para o campo da leitura. Né? Ele é um pesquisador do Instituto Haskins, dos laboratórios Haskins, lá da Universidade de Yale, que é especializado em dislexia, transtornos e processamento de leitura. Okay? Bom, aí o desenho do nosso estudo foi o seguinte, a gente tinha 134 crianças e a gente também estava interessado, uma das nossas perguntas de pesquisa, que eu não vou abordar assim muito a fundo hoje, em função do tempo, é a questão do status socioeconômico dessas crianças, né? Então a gente dividiu as crianças em 2 grupos, a partir dos seus status socioeconômicos, porque a gente queria ver o efeito dos treinos, né, do treino, sobre esses 2 tipos de condição socioeconômica. Muitos estudos abordam essa questão hoje em dia, né? Bom, mas aí os 2 grupos, eles tiveram um grupo experimental e um grupo controle, foram divididos assim. O grupo experimental, ele jogou jogos específicos, desenvolvidos especificamente para desenvolver o construto da memória de trabalho, a capacidade de memória de trabalho. E esses jogos foram jogados durante só 10 sessões, foi um estudo longitudinal mais curto, de 10 sessões, e cada sessão eram 15 minutos em que o participante, então, jogava os jogos. O grupo controle, ele jogou jogos, foi um controle adaptativo, um controle ativo, que jogou jogos que não recrutavam a memória de trabalho, mas eles também tiveram esse contato com a tecnologia, né, com os tablets e com jogos eletrônicos digitais em tablet, que era importante que o grupo controle tivesse também essa oportunidade. Bom, nós fizemos pré e pós-testes e depois de 3 meses, nós voltamos à escola para fazer uma retestagem para ver se os ganhos representariam, né, uma extensão aí de memória de longo prazo, né? Se eles teriam uma retenção na memória de longo prazo. Ou seja, se essa aprendizagem pós-teste perduraria por mais tempo. Bom, para fazer o pré e pós-teste, a gente usou jogos também. A gente usou jogos desenvolvidos pela Universidade de Irvine, que simulam os 3 principais processos que estão dentro da memória de trabalho, né? Que é o switching, que é essa alternância entre uma tarefa e outra, o updating, que é a capacidade da gente reconstruir, reformatar um modelo inicial que a gente criou a partir de estímulos novos que vão sendo assimilados, e, por fim, o controle inibitório, que é essa capacidade, né, que eu expliquei para vocês no início, de focar a atenção e inibir os distratores, sejam eles internos ou externos. Então, esses 3 jogos serviram como pré- e pós-teste. O grupo experimental, ele passou 10 sessões, né, de 15 minutos cada, jogando 2 jogos que são baseados em testes já bastante consolidados e validados na psicologia cognitiva, que são o NBAC e o Corsi Blocks. Então, esses jogos foram criados de uma maneira bastante lúdica, usando personagens, cores, super-heróis, desafios, recompensas, né? Eles foram gamificados para atrair a atenção e o engajamento dessas crianças. Bom, o grupo de controle ativo, então, como eu falei, eles jogaram jogos também nos tablets, também são desenvolvidos, né, esses jogos pela Universidade de Irvine, só que os jogos, eles recrutavam, por exemplo, que a criança encontrasse erros em figuras ou contasse pontinhos em diferentes telas e comparasse esses pontinhos. Então, jogos mais simples, cognitivamente, que não recrutam diretamente a memória de trabalho. E também, no pré- e pós-teste, né, a gente usou um teste de atenção seletiva, porque a gente queria ver também o desenvolvimento da atenção dessas crianças, né? Então, esse aqui é o teste conhecido chamado D2. Bom, em relação às medidas de leitura que foram usadas para medir essa transferência indireta, né, do treino, a gente usou tempo de leitura, em que as crianças liam um texto, então a gente mediu o número de palavras lidas por minuto naquele texto, um teste de compreensão de leitura e um teste de palavras e pseudopalavras. E nesse teste a gente mediu a acurácia, a precisão e o tempo que as crianças levavam. Bom, em relação à transferência direta, que é aquela que eu treino memória de trabalho e testo memória de trabalho e atenção, a gente percebeu um ganho
né, estatisticamente significativo, apenas para o grupo experimental, que era o grupo que estava treinando com os jogos destinados ao treino de memória de trabalho, e essa diferença do pré e pós-teste aconteceu apenas para o grupo de status socioeconômico mais desfavorável, menos favorável. Okay? Em relação à transferência indireta, a gente encontrou apenas esse efeito do treino entre pré e pós-teste para o teste de pseudopalavras, e não para a acurácia, mas apenas para o tempo que as crianças reconheciam pseudopalavras. Então, o tempo diminuiu, né? E agora também na escola pública e somente para o grupo experimental, o tempo diminuiu ao longo do treino para essas crianças, o tempo que elas levam para reconhecer, decodificar essas palavras, né? Só para a gente ter uma ideia de como esse teste, porque esse foi o dado mais significativo, né? A gente entende do nosso estudo, a criança, quando ela lê uma palavra como cavalo, que ela pode, uma palavra do dia a dia dela, ela pode simplesmente usar uma rota lexical para recuperar esse item que já está memorizado, né? Então, essa palavra cavalo está memorizada como se fosse uma imagem logográfica. Já uma pseudopalavra, que aqui eu representei com o exemplo do nosso teste, que é crafiçoca. Crafiçoca é uma palavra que não existe no repertório linguístico da criança e nem de ninguém, porque não significa nada em português. Mas ela segue as regras fonotáticas do português, ou seja, ela poderia ser uma palavra no português, né? Então, ela pode ser lida pela rota fonológica da criança, que a criança está desenvolvendo nessa idade da literacia emergente. Para ler crafiçoca, a criança vai demorar mais, né, do que para ler cavalo, e ela vai ter padrões de acurácia distintos. Algumas crianças vão cometer erros, né? Então, é nessa leitura que o treino de memória de trabalho impactou. As crianças começaram a ler palavras como crafiçoca mais rapidamente. Bom, em relação ainda à transferência indireta, a gente não encontrou um resultado significativo estatisticamente para as medidas de fluência de leitura num texto completo e nem da compreensão dessa leitura desse texto. E isso a gente já esperava, né? Porque, como eu falei para vocês no início, são poucos os estudos que encontram essa transferência indireta, e quando encontram, é em medidas mais específicas, né? Tipo a medida de pseudopalavras. Em medidas mais holísticas, mais globais de leitura como compreensão, normalmente os estudos não têm encontrado essa transferência indireta. Bom, então as conclusões que a gente chegou foi de que houve, né, o efeito direto desse treino de memória de trabalho, de funções executivas sobre a memória de trabalho, principalmente sobre o processo de updating, que é aquele de atualizar um modelo mental que a criança cria e constantemente atualizando esse modelo a partir das informações novas que ela vai recebendo. E a gente também teve um efeito positivo, significativo, na atenção seletiva dessas crianças. E houve um efeito indireto, mais discreto, desse treino de memória de trabalho sobre o tempo de leitura das pseudopalavras, como eu mostrei para vocês. Bom, novas questões. Então, no futuro, agora, né, a gente está dando continuidade a esse projeto e a gente está numa fase de análise desses dados que a gente coletou 3 meses após o treino, né? A gente já coletou esses dados, foi tudo realizado presencialmente ainda, todas as coletas, foi em 2019, e a gente está agora, então, analisando esses dados de 3 meses de retenção. A gente está olhando de uma forma mais criteriosa para esses dados de status socioeconômico, né? Porque a gente viu ali, tá certo que o nosso estudo, ele usou o status socioeconômico como uma variável categórica, né? A gente separou os participantes em grupos em função dessa variável. Agora, a gente está tentando usar essa variável como uma variável contínua, ou seja, estudante considerando a variabilidade de cada participante. E um pouco mais ambicioso, né? A gente, para fazer essa ponte entre as neurociências e a educação, a gente pretende usar, então, a espectroscopia de infravermelho próximo, que é o FNIRS, que é uma técnica bastante interessante para a gente usar com crianças em sala de aula, né, em pesquisa translacional, porque a gente pode ver
correlatos neurais, desses circuitos da memória de trabalho e da atenção que estão sendo desenvolvidas a partir do treino, e a gente não precisa fazer o pré e pós, né, esperar até o pós-teste, como nos testes comportamentais, para ver esse efeito. A gente pode ver o efeito do treino dia a dia, né, o minuto a minuto, com esse registro de correlato neural. Bom, eu vou terminar, então, aqui já agradecendo a equipe, né, do Instituto do Cérebro que trabalhou nesse projeto juntamente, né, comigo e com a Renata, e agradecendo a atenção de vocês, a presença de vocês, dizendo que eu estou aí disponível para depois conversar com vocês. Nós que agradecemos, Janaína. Vamos ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta dos nossos telespectadores. Aí, se não tiver nenhuma pergunta, a gente passa à frente. Mas muito boa apresentação, achei muito interessante. Principalmente a questão da seletividade, né? A questão da pessoa focar no que ela gostaria, enfim. Temos alguma dúvida? Sérgio? Pode colocar aqui no chat. Não? Sem nenhuma dúvida? Jana, escuta a gente? Tudo sim. Então, como não tivemos nenhuma dúvida, acho que a gente pode pular para a próxima moderação, uma palestra, que vai ser Funções Executivas, Atenção e Memória, Influência na Aprendizagem, que vai ser com a Sabine Pompeia. Sabine Pompeia, eu vou treinar, não consegui treinar minha memória, eu vou usar minha colinha para falar sobre a sua graduação, sobre as suas especializações, tá bom? A Sabine Pompeia, ela é docente do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e pesquisa de cognição humana há mais de 30 anos. Formou-se em Biologia pela Unesp e tem mestrado em Neurociência e Comportamento pela USP, doutorado em Ciência pelo Departamento de Psicobiologia e pós-doutorado pelo Departamento de Psicobiologia e Neurologia da Unifesp, e também membro da Rede Nacional de Ciências pela Educação e do Comitê de Ética da Unifesp. Acertei? Minha cola tá certinha? Sabine? Tá certinho, obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Pode iniciar. E ver se vai dar certo. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Apareceu, Sabine. Boa apresentação. Obrigada. Bom, gente, obrigada a todos nos lugares frios do Brasil no sul e nos lugares quentes ao norte. Eu tenho perguntas para a Janaína, mas eu vou esperar para fazer isso mais para frente. Deixa eu botar. Então, o título que foi proposto, né, para essa apresentação foi Memória, Atenção e Funções Executivas, Importância para a Aprendizagem. Mas esse é um tema muito amplo, né, para a gente conversar em 20 minutos, né? Então, de fato, a cognição humana envolve todas essas habilidades, mas eu achei que eu poderia, né, dar uma informação mais legal para vocês, dando um panorama geral para vocês sobre a importância de um sistema cognitivo que abarca a memória, né, no caso de curto prazo, atenção e funções executivas, sobre os quais a Janaína já falou. Eu vou entrar um pouquinho mais aprofundadamente nos diferentes aspectos, né, cognitivos que estão envolvidos nesse tipo de cognição que a gente chama de memória operacional ou memória de trabalho, né? A Janaína, ao que parece, prefere memória de trabalho, que é uma tradução perfeitamente ok, né, do termo em inglês, que é working memory, mas eu prefiro memória operacional porque eu acho que ela é mais legal, porque ela, de fato, é uma memória que permite operar sobre informações, né, e tem alusão também com o sistema operacional de computador, então eu vou usar o termo memória operacional ao longo dos slides, tá, mas é sinônimo, tá, de memória de trabalho. E eu vou focar um pouquinho na utilidade, né, desses componentes que estão dentro, né, desse sistema para a aprendizagem acadêmica. Então, o que é essa memória operacional na prática, né? Então, à medida que eu tenho feito palestras sobre isso,
eu tenho percebido que fica, assim, muito abstrato a pessoa pensar o que é a memória operacional, onde que está em mim, na minha vida, né? Então, eu convido vocês, em algum momento do dia de hoje, ou amanhã, tentarem ficar alguns segundos sem fazer nada, só observando o conteúdo do pensamento de vocês. As coisas que vão acontecer no pensamento de vocês refletem o funcionamento desse sistema que eu vou discutir com vocês nos próximos slides, tá? Então, o pensamento que a gente experiencia é o equivalente a esse grande sistema que a gente chama de memória operacional. Então, o pensamento, enquanto a gente está acordado, como disse a Janaína, ele não para, né? Ele corresponde a um fluxo de consciência. E as habilidades cognitivas relacionadas a esse pensamento, que corresponde ao que a gente pode chamar de memória operacional, tem várias limitações. A primeira delas, né, por isso que a gente precisa, né, treiná-las, etc. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A primeira questão é o seguinte, existe muito pouco espaço nesse sistema. A gente só consegue pensar num pouquinho de coisas ao mesmo tempo, tá? E esse conteúdo do nosso pensamento, a gente pode chamar de memória de curto prazo, ela é bastante restrita, tá? A duração das informações também no nosso pensamento, a duração dessa memória de curto prazo, é também bastante restrita, tá? A gente só consegue mandar informações ali por alguns segundos, naturalmente, mas se a gente treinar, a gente consegue guardá-las por um pouquinho mais de tempo. O pensamento também inclui a capacidade de manter pensamentos ativos, né, em mente, e a essas habilidades a gente pode chamar, né, que a gente chama leigamente de foco ou de atenção, corresponde, né, o que a gente chama também de funções executivas, sobre as quais a Janaína falou, eu vou entrar um pouquinho mais aprofundadamente nisso, e também essas habilidades permitem a gente manipular este conteúdo que está lá, essa memória de curto prazo, tá? E vocês vão observar quando fizerem o exercício que eu propus, que embora a gente consiga guardar informações ali por um pouquinho de tempo e manipular essas informações, eu vou dar exemplos para vocês práticos, na prática o que acontece é que tem um monte de interrupções que ficam acontecendo o tempo todo, né? Nesse fluxo de pensamento. Tem informações sensoriais, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, está muito frio, então esse frio fica se intrometendo no meu pensamento, né? E também, às vezes, tenho lá alguma coisa de alguma memória que eu já formei que, plim, vem lá e aparece no meu pensamento do nada. Comigo acontece muito frequentemente a lista de compras que eu tenho que fazer mais tarde. Então, quando a gente considera a cognição de uma forma geral, ela abarca 3 grandes sistemas, um dos quais é a memória operacional. Essa memória operacional recebe um input sensorial, ou seja, das informações que estão no meio, ou internas, tipo, estou com fome, estou com frio. O registro sensorial, evidentemente, é super importante para a aprendizagem, né, mas o que é legal enfatizar é que a maior parte das coisas que a gente ouve e vê não depende do registro sensorial que a gente fez, e sim depende da interpretação que o cérebro faz do que foi registrado. E essa interpretação depende das nossas habilidades cognitivas, que mudam ao longo da idade e que melhoram com a nossa experiência com o treino. Outra coisa que acontece na memória operacional é que ela pode receber também informações, né, que já foram formadas, que tem a ver com outro sistema cognitivo chamado memória de longo prazo, onde eu não vou entrar nisso, tá? E a memória operacional também permite transferir informações que estão em mente, que estão no nosso pensamento também, para uma forma mais estável, né, de longa duração, que é nessa memória de longo prazo. Então, né, por que chama memória operacional esse sistema? Porque, de fato, ele tem um componente que é memória, né, que a gente chama de memória de curto prazo, e ele tem esse componente operacional, que tem a ver com funções executivas e coisas que a Janaína estava discutindo. Então, isso aí corresponde à nossa experiência de pensamento, que guarda informações temporariamente e opera sobre elas, com duração muito limitada, tá, de poucos segundos ali, e ela tem uma capacidade limitada também em termos da quantidade de informações que ela consegue guardar e operar sobre, tá? Quando a gente avalia ambas juntas, acabei de botar esse slide aqui, tá? Ou seja, a capacidade de guardar e operar sobre essa informação, aí a gente pode chamar isso de capacidade de memória operacional ou de trabalho, né? Que é o que a Janaína estava querendo dizer ali nos slides dela, né? Então, só para confundir, eu estou falando de um sistema que eu posso chamar de memória operacional, e quando eu avalio, né, e testo a capacidade que a pessoa tem de guardar e de operar sobre essa informação, aí
a gente está medindo a capacidade de memória operacional, que é o que a Janaína mencionou. Então, agora eu vou dividir um pouquinho. Primeiro eu vou falar da memória de curto prazo, e depois eu vou falar da parte operacional. Então, a memória de curto prazo, ela é limitada, é que nem um balão, se você encher demais, ele estoura, tá? A gente tem uma limitada quantidade de informação que a gente consegue guardar no nosso pensamento a cada momento. E eu quero ilustrar isso para vocês. Então, eu convido vocês a fazerem aí nas suas próprias casas um exercício, tá? Eu vou mostrar um monte de dígitos aqui, eu quero que vocês falem os dígitos em voz alta, para vocês mesmos, tá? E quando terminar essa sequência, eu quero que vocês repitam de volta esses estímulos na mesma ordem em que eles foram mostrados, tá? Vamos lá, 1, 2 e já. 3, 9, 1, 2, 6, repitam. Essa sequência tinha 5 dígitos, tá? E eu imagino que nenhum de vocês tenha tido dificuldade de lembrar esses dígitos. Mas vamos tentar de novo. Então, vou mostrar outra lista, vamos lá. Leiam em voz alta e repitam comigo. 8, 4, 3, 6, 1, 5, 2, 0, 7, 4, repitam. Aí eu imagino que quando chegou lá pelo 0, vocês já começaram a rir, tá? Essa sequência tem 10 dígitos, tá? Um adulto, 10 dígitos não cabem na nossa memória operacional, estoura o balão, tá? O normal para um adulto saudável, cognitivamente saudável, é conseguir lembrar entre 5 e 9 dígitos em média, tá? E eu nunca vi uma pessoa que consegue guardar 10 dígitos, eu estou trabalhando há muito tempo nessa área, tá? Então, isso mostra o quão limitado em termos de espaço é o nosso pensamento, a gente só consegue reter uma quantidade limitada de informações, tá? E se a gente não está operando sobre elas e pensando nelas, elas se degradam em poucos segundos, tá? Então, é como se a gente pensasse num fluxo de pensamento ali, que tem um número de caselas onde eu posso botar informações, tá? Tem um número limitado de caselas aqui, e as caselas anteriores vão se degradando o estímulo e eu perco acesso a eles. Felizmente, né, a gente consegue guardar alguns estímulos em quantidade limitada, que são estímulos fonológicos, né, como esses que eu mostrei para vocês, dígitos, né, que tem nome. A gente consegue guardar uma outra quantidade também limitada de informações visuais e uma outra quantidade também limitada de informações espaciais. Então, a gente consegue somar mais informações aí no nosso pensamento. Isso dá a ilusão de que a gente está pensando em muita coisa, né, mas a gente daí divide, pensa num pouquinho fonologicamente, um pouquinho visualmente, um pouquinho espacialmente. Então, o que acontece ao longo do desenvolvimento, né, com essa habilidade, né, essa capacidade essa memória de curto prazo? Então, vocês veem aqui, ó, tem idades de 5 a 17 anos, uma criança de 5 anos consegue guardar em média entre mais ou menos 3,5 dígitos, tá? E lá pelos 13 anos, ela já atinge uma quantidade de reter dígitos equivalente a um adulto, tá? No caso aqui, em média, 6. Tá? Só para ilustrar, a mesma coisa acontece com as memórias de curto prazo espacial, né? Visual também, mas aqui eu só estou ilustrando a espacial. Também vai aumentando, ó, dos 6 aos 12 anos, também vai aumentando também. Por que isso é importante? Porque quanto mais informação eu consigo manter em mente, maior as possibilidades que eu tenho de combinar essas informações, de processar, de resolver ambiguidades, como disse a Janaína, né? Então, vamos pensar assim, se eu consigo só guardar 2 informações, eu consigo pensar essa com essa, ou essa com essa. Se eu consigo lembrar 3 informações, eu posso fazer muito mais combinações, eu posso ver, isso tem a ver com isso tem a ver com isso, ou ao contrário, ou as 3 coisas, tá? Só combinações 3 a 3 aqui, eu já tenho 6 alternativas. Se eu consigo guardar 4 coisas ao mesmo tempo, eu consigo já, permutações 4 a 4, fazer 24 permutações, fora as permutações que eu consigo fazer 2 a 2 e 3 a 3, e 5, etc, tá? Então, quanto mais informações eu sou capaz de guardar, né, na minha memória operacional, mais são as possibilidades de eu raciocinar, de eu ver lógica, ver relações entre as coisas, isso é extremamente importante para a aprendizagem. Então, a memória de curto prazo, né, para estímulos verbais, que em geral é o que a gente estuda mais, né, no processo de aquisição de linguagem, ela influencia a aprendizagem de leitura e escrita e também matemática, aliás, em todos os campos, né, ela aumenta com a idade, tem um pico mais ou menos lá por uns 13 anos, ela varia de pessoa para pessoa, tá, cada pessoa tem, né, uma capacidade
específica dela, né? E fora isso, não tem muito como aumentar essa habilidade, diferente, né, do que a gente vê para as funções executivas, para a parte de operação. Aí essa sim tem um potencial muito maior para treino, tá? O treino aqui não funciona. Então, quando a gente está lidando com jovens, né, com crianças pequenas, a gente precisa sempre lembrar, né, que elas não têm a capacidade de guardar muitas coisas ao mesmo tempo, né, porque é mais limitada nessa idade. Então, a gente precisa dar instruções curtas, instruções simples, preferencialmente na ordem direta, né, se o sujeito da frase está no final da frase, ela tem que guardar tudo o começo da frase até conseguir juntar com o sujeito, ela não vai conseguir fazer isso, porque ela não cabe tudo lá na memória operacional dela, tá? Mas tem outros fatores que influenciam e aumentam, né, com a maturação e treino, que são as tais das funções executivas, né, sobre as quais a Janaína já falou. Então, vamos falar alguns dados a mais sobre isso. Então, por exemplo, aqui, só para ilustrar, né, queria que vocês prestassem atenção nessa linha aqui, laranja, essa aqui corresponde a um aumento, né, de, justamente, capacidade de memória operacional aqui, que tem a ver com essas capacidades de operar sobre as informações que estão ali, né, e essas outras linhas aqui correspondem à capacidade simplesmente de reter, ou memória de curto prazo. Vocês veem que essa tem uma estabilização no começo da adolescência, mas essa continua subindo. Então, vamos discutir um pouquinho mais essas habilidades operacionais. Então, essas também são limitadas, tá? A gente não tem atenção para dar e vender. Então, como disse a Janaína, essa parte operacional, né, a gente chama de funções executivas, que são um conjunto de funções que regulam, controlam os nossos comportamentos complexos, voltados ao cumprimento de metas que estão na nossa mente, que estão no nosso pensamento, tá? Então, tudo que eu estou fazendo, tentando fazer, ou atingir, ou resolver, neste momento, dentro do meu pensamento, aí a gente está, para isso a gente precisa usar as funções executivas, tá? Isso permite a gente manipular informações, tá? Este é um construto teórico que é equivalente ao que a gente chama de atenção controlada ou atenção top-down, tá? Tem vários outros tipos de atenção também, mas, em geral, este é o que a gente entende, né, corriqueiramente por atenção. Envolve o uso de estratégias cognitivas e aumenta com a idade e com o treino. Então, só um exercício para vocês perceberem isso na prática, né? Então, fazer um exercício aí. Então, imaginem um D maiúsculo em cima de um J maiúsculo. Gire o D para a esquerda, 90 graus. Agora, levanta o J aí até encostar no D. O que você vê mentalmente? Que forma que foi formada? Vamos lá. Eu vou ilustrar o que deveria ter acontecido né, na memória operacional de vocês. Imagine o D em cima do J. Vira o D e sobe o J. O que acontece? Forma uma imagem, tá? Forma um guarda-chuva. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso entender a instrução, evidentemente, ter o vocabulário compatível, reter as instruções e o passo a passo, e atualizando o conteúdo do meu pensamento à medida que eu vou manipulando essas imagens, né? E usando as tais funções executivas. Então, eu sempre gosto também de chamar atenção para o fato de que esses aspectos atencionais de funções executivas, eles são muito flutuantes. A gente passa metade do tempo devaneando, tá? Uns segundos com foco interno, né, pensando na vida, outros externo, tá? Então, tem um gráfico aqui bem legal que ilustra isso. Então, a parte preta aqui indica o foco interno, ou seja, eu estou pensando internamente. E a parte cinza aqui é o foco externo, ou seja, eu estou prestando atenção na palestra da Sabine e da Janaína. Em situações como uma palestra, a gente passa a maior parte do tempo com foco externo, prestando atenção, mas, após alguns segundos, a gente tem pequenos repentes, limite, né? A gente é voltado a um foco interno. Por exemplo, sentiu um frio, pensou em outra coisa, aí a gente já volta para o foco externo. E tem outros momentos da vida em que a gente tem muito mais foco interno, né? Sempre alternando com focos internos e externos no período de alguns segundos, tá? Então, não é verdade que a gente consegue, sim, prestar atenção por 50 minutos. Ninguém presta atenção nem por 20 segundos, tá? Nesse período aí, a gente tem pequenos momentos de distração, tá?
Então, manipular um conteúdo escolar depende, né, dessa questão, né, de quanto foco externo, quanto ela consegue controlar essa questão do foco interno e foco externo, que é treinável, né? Ok, então, isso tudo serve para autorregular o comportamento, tanto do ponto de vista acadêmico, aprender matemática, aprender a ler e tudo mais, quanto regular o comportamentos sociais e emocionais. Então, isso é super importante porque o desempenho de funções executivas de uma pessoa permite predizer um monte de coisas. Então, pessoas, especialmente crianças e adolescentes que têm melhores habilidades executivas, a gente pode prever, né, a gente sabe, isso está bastante estudado, que isso tem uma relação com melhor sucesso acadêmico e profissional, com melhor qualidade de vida, com status socioeconômico mais elevado, com melhor saúde, menor mortalidade e morbidade, menor criminalidade, menor uso de substâncias, melhor sucesso conjugal e até o número de gols que uma pessoa, que um jogador de futebol é capaz de fazer, tá? Então, existe um enorme potencial de desenvolvimento de atenção em funções executivas, além, né, dos aspectos maturacionais que podem ser feitos, como a Janaína está fazendo, né? Se a gente não usa, não pratica isso, elas não se desenvolvem plenamente, tá? Sempre lembrar que uma criança e um adolescente é capaz de usar essas habilidades, né? Elas têm essas habilidades, mas elas exigem muito mais esforço da parte deles, porque essas habilidades ainda não estão prontas, não estão plenamente desenvolvidas, né? E também exige muito esforço dos adultos, porque a gente tem que ter muita paciência, né? E instigar e desenvolver essas habilidades, insistir para o desenvolvimento dessas habilidades para eles, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer nesse sentido, né? Como isso exige mais esforço desses jovens, né? Fazer diários de atividades que eles terão que fazer depois, fazer listas do que fazer, né, para cada ocasião, pré-organizar esquemas de estudo, e desenvolver estratégias dá para eles, né, várias estratégias que eles podem usar são super importantes, né, para dar um arcabouço aí, para auxiliar o seu desempenho na escola, né. Isso tudo tem a ver com a maturação bem tardia, né, de regiões frontais do cérebro, que acontece só lá pelos 20 anos de idade. Então, o que pode piorar funções executivas? Bom, gente, tudo que a COVID gosta. Falta de exercício físico, depressão, ansiedade, estresse, sobrepeso, obesidade e coisas relacionadas como hipertensão e baixa estimulação cognitiva, que em geral está associada no Brasil, infelizmente, a um baixo nível socioeconômico, né, especialmente porque os pais não tiveram chance de estudar, porque as escolas muitas vezes não dão todo o apoio necessário. Então, todos esses são fatores que impactam enormemente o desenvolvimento das funções executivas, então a gente está diante de um cenário bastante grave, né, e que trabalhos como o da Janaína são super importantes para tentar reverter. Então, por que tudo isso é importante para a educação? Então, o que a memória operacional permite? Ela permite, por exemplo, a gente manipular palavras, né, pegar uma palavra como pipa, guardar essa palavra na nossa memória de curto prazo e operar sobre ela, por exemplo, invertendo sons, né, que tem a ver com um pouco com esse teste que a Janaína mencionou, né, de pseudopalavras. A gente pode guardar sequências de movimentos, a gente pode guardar sequências de estímulos visuais, depois ver quais que eles são capazes de lembrar depois. A gente pode imaginar, né, por exemplo, imagine um elefante de cueca de bolinhas andando de monociclo. Isso vocês nunca viram, mas a gente consegue juntar todas essas informações e fazer uma imagem mental. A gente consegue inibir distrações, isso é uma coisa super importante, né, usando as funções executivas. E a gente consegue fazer associações, né, quanto mais coisas a gente consegue guardar ali, mais associações isso permite com que a gente faça. Então, os impactos na educação são muitos, né, aprender sequências, vocabulário, fazer representações mentais, manipular informações, fazer associações, imaginar, abstrair, raciocinar, desenvolver estratégias, focar, controlar emoções e ter um comportamento social adequado. Tudo isso varia de pessoa para pessoa, a gente tem que levar as diferenças individuais em consideração. Essas habilidades melhoram com a idade, as funções executivas são particularmente treináveis nessa faixa etária e precisam ser estimuladas. Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. Tem meu e-mail aqui, se alguém quiser
fazer alguma pergunta, e eu vou compartilhar minha tela agora. Uma belíssima apresentação, Sabine. Jana, escuta a gente? Janaína? Porque a gente tem algumas Janaína, dúvidas. você me escuta? Janaína, me escuta? Eu Sim. escuto você, Sabine. Eu não estou escutando o Darcy ainda. Então, a Janaína me escuta, eu vou ficar aqui de intermediária. A Janaína me escuta e o Darcy está bem complexo aqui. A Janaína me escuta, eu escuto a Janaína e o Darcy me escuta, mas não escuta a Janaína. Temos três combinações quase um poema. Quase então, um poema já. Está ilustrando bem a ideia da capacidade de memória de memória trabalho. operacional, exatamente. Três Sabine, elementos. eu coloquei aqui no chat, aí você faz essa interlocução para Janaína. Pode deixar. Estou aqui Agora eu comecei a escutar o Darcy agora, Darcy. veja só. Que ótimo. Jana, eu pulei as tuas perguntas, porque teve um probleminha no áudio naquela hora, aí a gente vai iniciar contigo as perguntas e depois eu passo para a Sabine, tudo bem? A Isis fez uma pergunta para você sobre a aplicação dos jogos de treino. Foi aplicado algum estímulo aos participantes para permanecerem motivados, ou o próprio jogo já foi desenvolvido para manter a motivação no indivíduo, naquele seu estudo que você apresentou? Ótimo, Isis, obrigada pela pergunta. Sim, os jogos eles foram desenhados de uma forma bastante gamificada, para que eles próprios engajassem, mantivessem a atenção, né, e a motivação dos participantes. Mas um fator importante que a gente percebe nesses tipos de intervenção, a gente faz também intervenções com o Grafogame, que é um jogo de consciência fonológica, é que é importantíssimo o papel do professor nessa, né, quando a gente podia aplicar esses experimentos presencialmente, mas agora a gente migrou para o remoto e continua fazendo esses treinos, o fator professor é bem importante em manter essa motivação, né? A gente notou que quando as crianças, agora no remoto, jogavam em casa e a gente treinou os pais para fazer as vezes de professor, não foi a mesma coisa. No engajamento deles, né? Que a gente chama assim, nível de fidelidade ao jogo. A gente viu que no presencial é maior e os estudos mostram isso também, que o papel do professor, o jogo é bom, o efeito do treino é visível, mas mais visível ainda quando tem o papel do professor treinado junto para assistir esse aluno e manter a motivação. Que ótimo. A Márcia tem outra dúvida também, que é como esse treino pode prevenir transtornos específicos de aprendizagem. Muito bom, Márcia. Então, como a Sabine muito bem colocou, né, reforçou essa ideia de que assim, a memória de trabalho e principalmente as funções executivas como um todo, elas estão na base, elas subjazem todo o nosso processamento cognitivo, né? Então, todas as tarefas que a gente planeja executar, as tarefas mentais que a gente planeja executar, elas vão precisar dessas funções, elas vão recrutar as funções executivas, né? Então, nesse sentido, o treino, como a memória operacional, a memória de trabalho, ela tem essa possibilidade, essa maleabilidade, você melhorando ela, você consegue mitigar. Claro, aqui a gente trabalhou só com risco de transtorno de leitura, né? A gente nesse projeto trabalhou com um risco bem específico de transtorno, mas existem estudos que trabalham com déficit de atenção, que trabalham com outros transtornos, também mostrando dados significativos sobre a mitigação, né, sobre o efeito positivo nesses transtornos. A Sabine, ela falou na apresentação dela a questão das diferenças socioeconômicas, né, que podem propiciar resultados diferentes, e a Rosa Maria perguntou no seu estudo, né, que você apresentou, que queria saber um pouquinho mais dessas diferenças socioeconômicas nessas crianças. Então, a gente até está conduzindo mais um estudo sobre isso, Rosa, porque realmente foi um dado muito impactante, muito chocante no nosso estudo, né? A gente viu que existia uma lacuna imensa, né, entre as crianças de estado socioeconômico inferior e superior, né? Então, essa lacuna, ela existe na nossa sociedade, a gente sabe, é o efeito dessa nossa sociedade tão desigual. Mas uma coisa muito interessante que nosso estudo mostrou foi que os participantes, as crianças pertencentes ao baixo nível socioeconômico, elas tiveram mais ganhos em função do treino,
né? Então, elas foram mais impactadas e conseguiram se beneficiar mais do treino do que as crianças que estavam já no estado socioeconômico mais elevado. Claro, a gente atribui um pouco ao engajamento por causa da tecnologia, né? O simples fato de você trazer uma ferramenta digital para a sala de aula que essa criança nunca tinha, nunca teve, impacta, né? Ela fica mais motivada, e a gente sabe que a atenção está muito relacionada à motivação, mas a gente viu aí uma ideia bastante interessante, uma pergunta de pesquisa para a gente conseguir continuar, né, respondendo, que é essa questão de como é possível usar esse tipo de treino para diminuir essa lacuna que tem, que as crianças são vítimas dela, né? Elas não é uma escolha e, na verdade, é uma, né, bastante injusto. Então, para promover essa justiça social através da educação, a gente vê dessa utilização desse treino uma grande oportunidade. Perfeito, Janaína. Sabine, uma dúvida para você. Você falou a respeito da memória e desses estímulos verbais. E as pessoas que têm problemas auditivos, como é que fica essa situação? Isso é uma pergunta super legal, porque, assim, o que a gente, muitas vezes as pessoas não percebem é que se um estímulo tem nome, ele é um estímulo verbal. Então, né, se você tem uma representação dele, então, por exemplo, tem muita gente que acha que, assim, se eu fizer um desenho, mostrar um desenho de um cavalo, aí eu estou usando só, né, que esse estímulo não é um estímulo verbal. Ele é, porque ele tem o nome cavalo. E quando a criança vê, ela fala, cavalo, ela imagina cavalo, né? Então, contanto que a pessoa tem uma representação mental, né, do que aquele estímulo representa, não faz muita diferença se isso é, né, se isso, a parte sensorial, como ela está entrando, é como o cérebro interpreta aquilo, né? Então, se uma criança nunca viu um cavalo e você mostra um desenho de um cavalo, ela sabe o que é, né? Se ela sabe o que é, aí ela já vai classificar mentalmente aquilo e lembrar daquilo com a sua característica fonológica verbal. Então, isso a gente confunde muito, tem muita gente que confunde, né? Acha que se o estímulo entrou pelo olho, então é um estímulo visual, e não é, né? Depende, né? A gente não tem muito sucesso de ter estímulos não verbais, mas a gente consegue fazer alguns, né? Tá, ótimo, não sei se eu respondi. Foi a Maria Aparecida que perguntou. Né, Pode Sabine? continuar. Não, inclusive, Sabine, normalmente a gente diz que ler é ouvir com os olhos, né? Porque ler recruta invariavelmente os mecanismos fonológicos, né? Sim. Temos outra dúvida, Sabine, que é da Ana Paula. Como caracterizar um cognitivo saudável e o oposto disso? Como identificar? Então, Ana Paula, existem, assim, né, a gente pode fazer uma avaliação neuropsicológica, né, nas crianças, no caso, né, mas qualquer indivíduo, né, que seja um conjunto de testes que avaliam uma série de habilidades cognitivas, em geral voltadas à queixa, né, que aquele indivíduo apresenta, para tentar separar um pouquinho qual é a habilidade cognitiva que está prejudicada naquele indivíduo, né. Na vida real é muito difícil, a gente pode dizer, esse indivíduo tem problemas de aprendizagem, mas a gente não sabe exatamente o que seria. Será que é memória de curto prazo fonológica? Será que é visual? Será que é espacial? Será que é função executiva do tipo atualização? Será que é alternância? Será que é inibição? Né? Todos esses têm vários subtipos diferentes, né? Então, essa pessoa precisa passar por uma avaliação, né, neuropsicológica, preferencialmente multidisciplinar, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem, sim, muitas crianças com problemas de aprendizagem que têm base cognitiva, mas, via de regra, o problema não é este. Muitas vezes é um problema de falta de estimulação cognitiva, ou problemas emocionais, muitas vezes, né, na família, de contextos de depressão materna, por exemplo, de muito estresse, isso tudo impacta, né, então, porque assim, vamos pensar nesse modelo que eu coloquei para vocês, né, é limitado ali de quantidade. Se eu estou muito preocupada que vai acontecer alguma coisa, eu só consigo ficar pensando no que pode dar errado, meu Deus, será que vai ter comida, será que meu pai vai me bater? Não dá para aprender a ler e escrever, porque seu pensamento está todo cheio disso, e não cabe isso e mais o conteúdo acadêmico, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação legal, né, para poder identificar qual é o problema que está impactando
no desenvolvimento acadêmico dela, para depois poder intervir, né, e melhorar. Então, mesmo que se identifique que uma criança, por exemplo, tem um problema de memória de curto prazo muito restrito, ou seja, ela consegue guardar muito pouquinhas informações, a gente tem experiência suficiente para determinar que não adianta treinar isso não vai melhorar, mas a gente pode treinar muitas estratégias que ela pode usar, por exemplo, usar dicas na mão, escrever, fazer desenho, guardar um pouquinho na mente, um pouquinho no papel, então tem várias estratégias que podem ser ensinadas para essa criança, para ela conseguir, né, superar um pouquinho essa limitação. Então tem muita coisa para ser feita, mas, infelizmente, no nosso contexto geral, os problemas que a gente tem são prioritariamente resultantes de uma falta de estimulação dessa criança mesmo. O vocabulário dela é muito baixo, ela não interage com outras, ela não brinca, ela não tem, né, tudo bem, jogos, né, jogos são para isso, para fazer você pensar, raciocinar, sequenciar, ela não tem acesso a isso, você não precisa, né, ter jogos de tabuleiro comprados, isso tudo, né, se ela estivesse interagindo com outras crianças, ela teria essa oportunidade. Agora, na Covid, está todo mundo em casa, sozinho, sem nada, sem falar com ninguém, então a gente está diante de uma epidemia, assim, bastante grave, eu acho, de problemas aí que a gente vai ter que resolver, com muita estimulação. Sim. A Isabel perguntou a respeito das TED Talks que a Janaína apresentou. Eu queria falar para ela que vai ficar disponível as gravações, então ela pode ver quantas vezes ela quiser depois, não vai ser enviado o slide. Mas temos elogios também, de apresentação, né? Finalizando a questão das dúvidas, agora vamos à parte dos elogios, a parte gostosa também. A Ana Paula falou que foi maravilhoso o estudo, e o estudo que a Janaína apresentou. Ótimas apresentações também, parabéns aos palestrantes, foi palavra da Thaís. Gabriela falou que foi muito bom, que amou a apresentação. A Anelita achou fantástico e adorou esse assunto e deu parabéns para os palestrantes, tanto para a Janaína quanto para a Sabine. E eu queria abrir espaço agora, né, para a Janaína, aí depois para a Sabine, das considerações finais. Que nosso encontro já tem mais de 1 hora. Passou tão rápido. Bom, gente, eu quero agradecer e parabenizar mais uma vez, né, esse evento e convidar todo mundo a permanecer, curtir as experiências que são das mais variadas, né? Tem meditação, que é uma coisa que ajuda, faz um treino cognitivo bem bom. Então, quem quiser assim começar a meditar, fazer treino de atenção plena, eu sei que vai ter muitas oportunidades aqui no evento, então não percam a oportunidade. E obrigada mais uma vez. Sabine? Eu queria também agradecer essa oportunidade. A gente precisa muito de eventos assim, né? Juntando várias pessoas, tanto para falar quanto para discutir esses assuntos que estão, né? São sempre importantes, mas neste momento acho que são particularmente importantes porque a gente está vindo, né, saindo desse confinamento que para as crianças terá sido realmente bastante desastroso, né? Então a gente precisa se juntar para superar isso aí. Quero muito agradecer tanto a Janaína quanto a Sabine, ótimas palestras, tema super importante, atual, né? Principalmente a questão da pandemia, como a Sabine bem colocou. Quero agradecer também ao nosso público, as perguntas, e gostaria que vocês acompanhassem, né, toda a nossa programação ao longo do dia. Hoje está só no início, tem amanhã, depois de amanhã. E muito obrigado também à equipe do evento. E eu acredito que a gente pode finalizar. E todos tenham um bom dia, uma boa tarde hoje. Muito obrigado. Obrigada, tchau. Obrigada, Darcy. Tchau.